Bons dias, tudo bem? Você sabe a diferença entre eco e reverberação? Você sabe em que condição ocorre eco? Pois bem, fique no vídeo que daqui a pouco falarei sobre isso. Saudações, querido e querida! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e colegas. Eu sou o professor Delton e vamos hoje tratar de dois fenômenos com as ondas sonoras. Nós vamos falar da reflexão e da refração das ondas sonoras. Relembrando que as ondas, a reflexão e a refração, nós já falamos sobre as leis desses dois fenômenos em um vídeo anterior, sobre reflexão e refração de ondas, de uma forma genérica. Hoje vamos tratar, então, das ondas sonoras. Muito bem. Primeira coisa que eco ou reverberação são fenômenos muito parecidos. No nosso dia a dia, acho que confundimos e chamamos o fenômeno de reverberação de eco. Vejamos se isso acontece. Observe a figura desse garoto e vamos considerar que aqui tivesse um obstáculo, um prédio muito grande, uma montanha, uma parede, onde ele, ao dar um grito, a onda sonora vai propagar até o obstáculo, vai refletir nesse obstáculo e vai retornar ao seu ouvido. Ou seja, o garoto escuta o próprio som emitido pela voz e pode ouvir o som refletido. O fato do som refletir vai dar origem ao eco ou à reverberação. E como que a gente distingue os dois? Muito fácil. Para que o nosso ouvido perceba um som e depois outro, isto é, distinguindo o primeiro som do segundo, é necessário um intervalo de tempo de pelo menos 0,1 segundos, ou seja, 1,1 segundos. Em outras palavras, para que você escute o eco, você precisa receber o som original da sua boca e depois receber o som refletido. E para isso ficar distinto no nosso ouvido, é necessário um tempo de, no mínimo, 0,1 segundos. Então, o eco só acontece quando o intervalo de tempo é maior que 0,1 segundos. Ao passo que a reverberação ocorre quando nós ouvimos o som direto da nossa voz ou da voz de alguém e misturado com ele ouvimos o som refletido. Isso dá uma sensação de prolongamento do som. Isso acontece quando o intervalo de tempo entre ouvir o som direto e o som refletido é menor que 0,1 segundos. Quando isso acontece, o fenômeno não é chamado de eco, é chamado de reverberação. Ficou claro? Espero que sim. Se está gostando do vídeo, dê um like, vá embaixo no canal, se inscreva e, se tiver alguma dúvida, deixe em comentários. Vamos ao próximo fenômeno, que é a refração do som. Mas antes de falar da refração do som, observe essa figura que mostra a refração da luz. Nós já tratamos das leis de refração lá no vídeo de refração de ondas. Veja lá. Pois bem, aqui você precisa ter duas observações. Um meio de índice de refração N2 e um meio de índice de refração N1. No nosso exemplo, o índice de refração N2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Muito bem, quando a luz incide na superfície de separação dos dois meios, ela sofre ao mesmo tempo reflexão e sofre refração.
Como o índice de refração do meio 2 é maior do que 1, a luz incide e, ao passar para o meio 2, a velocidade diminui. Como a velocidade da luz diminui, o raio refratado aproxima aqui da reta normal, formando com a reta normal um ângulo de refração R. Muito bem. Quando você tem a onda sonora, o que vai ter de diferente? O que ocorre de diferente em relação à refração da luz? Observe que, ao falar do som, você precisa entender que a onda sonora é uma onda mecânica, enquanto que a luz é uma onda eletromagnética. A onda mecânica precisa do meio para propagar. E a água, por exemplo, um meio de índice de refração N2 maior do que N1, então, o índice de refração N2 é maior do que o índice de refração N1. Nesse caso, o som propaga com velocidade maior. E por isso, se aqui eu tenho um raio da onda sonora incidindo no meio que separa, a superfície que separa o meio 1 da superfície 2, a onda sofre refração, passa para o meio 2, porém, no meio 2, a onda sonora tem velocidade maior. E por isso, o raio de onda afasta da normal, formando com a reta normal um ângulo de refração. Isto é, por exemplo, se nós tivermos aqui o meio 1 como ar e o meio 2 sendo água, por exemplo, nós temos que a velocidade do som nos líquidos é maior do que a velocidade do som nos gases. Sabiam disso? Pois bem, a velocidade do som é maior no sólido, menor no líquido e depois menor ainda nos gases, tá certo? Muito bem. Relembrando leis da refração. Nós temos o índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio, e a lei de Snell, que já estudamos em vídeo anterior. Se nós juntarmos a esses conceitos o conceito de ondas, que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós juntando esses três conceitos, podemos generalizar a lei de Snell e escrevê-la da seguinte forma. Observe agora. Nós podemos pegar o índice de refração do meio 2, passar para a esquerda dividindo, e o seno do ângulo de incidência para a direita também dividindo, e teremos a expressão N2 dividido por N1 e seno do ângulo de incidência dividido por seno do ângulo de refração. Muito bem. Observando que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, nós podemos substituir o N2 por C sobre V2 e N1 por C sobre V1, desculpe. E ao fazer o ajuste e a divisão, nós teremos que a razão entre V1 sobre V2. Por que fica invertido V1 sobre V2, enquanto que o índice de refração do meio 2 está dividido pelo índice do meio 1? É que o índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Por isso que inverte aqui. Outro aspecto é que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como na refração a frequência permanece constante, lembre-se disso, um raio de luz ao passar do meio 1 para o meio 2 tem a mesma frequência nos dois meios. A onda sonora, ao passar do meio 1 para o meio 2, permanece com a mesma frequência. Isso não altera. A refração, a frequência é constante. Como a frequência é constante, velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais, neste caso. E por isso você pode escrever que V1 está para V2, assim como o comprimento de onda no meio 1 está para comprimento de onda no meio 2. E esta é a forma da lei de Snell
generalizada. Beleza? Muito bem, só anotando para você não se esquecer. A velocidade do som nos materiais sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos e que é maior do que a velocidade do som nos gases. Beleza? Muito bem. E para encerrarmos, vamos ver esse exemplo, uma questão que já caiu na Unicamp, a Universidade Federal de Campinas. Muito bem, ou melhor, a Universidade de Campinas. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é 0,10 segundos, como falamos há pouco no vídeo. Considere uma pessoa de frente a uma parede, num local onde a velocidade da luz do som é 340 metros por segundo. Muito bem. Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão da voz. Isto é, para encontrarmos essa distância x, basta usarmos o conceito de velocidade média, que é V igual a ΔS por ΔT. E substituirmos. Qual é a velocidade do som nesse meio? 340 metros por segundo. Qual é a distância que o som percorre? Cuidado, eu mostrei há pouco no vídeo. O som percorre a distância entre a pessoa até o obstáculo e volta até a pessoa. Portanto, o deslocamento do som é 2 vezes a distância que a pessoa está do obstáculo. Por isso que aqui, determine a distância x para a qual o eco é ouvido. Que distância x é essa? É a distância entre a pessoa e o obstáculo. Muito bem. O intervalo de tempo em que ele vai ouvir o som refletido, a letra A está dizendo que é 3 segundos. Logo, nós temos que 2 vezes o x é igual a 3 vezes 340, o que dá 1020. Logo, qual é a distância x? A distância x é 510 metros. É a distância entre a pessoa e o obstáculo para que ocorra eco com 3 segundos de diferença. Compreenderam? A letra B, determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir sua voz direta e o eco. Poxa, a menor distância ocorre quando você ouve o eco logo após aquele tempo mínimo para distinção, que o enunciado já deu aqui, 0,10 segundos. Então, é o mesmo procedimento para você fazer o cálculo, ΔS por ΔT. Como é que você faz? A velocidade é 340, conforme disse o enunciado. Agora você quer a distância mínima, então é 2 vezes d, onde d é a distância mínima que tem que ficar o obstáculo. E qual é o intervalo de tempo? 0,10 segundos. Logo, nós temos que 2 vezes a distância mínima vai ser igual a 0,10 vezes 340, 34 metros. Ou seja, a menor distância para que se tenha eco é de 34 dividido por 2, 17 metros. Tranquilo? E aí, o que você me diz sobre quando entra em uma sala de aula, por exemplo, e ela está vazia, você e um colega, e você fala e escuta eco ou reverberação? O que ocorre dentro de uma sala de aula? O som bate numa parede e volta até seu ouvido. Lhe pergunto, essa distância é maior que 17 metros? Não, né? Então, numa sala ou num apartamento, numa casa vazia, o que ocorre é o fenômeno da reverberação. Para ter eco, teria que ter uma distância maior que 17 metros. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim.
e que tenha tirado as suas dúvidas sobre eco, reverberação e refração da luz. Neste caso, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas e, se tiver dúvida, deixe nos comentários. No mais, aquele abraço e até o próximo vídeo.